Aline, o que Deus me mostrou é que tanto você quanto eu, nós recebemos essa chave da mão dele. Amém. Pra gente poder lapidar várias mulheres que precisam ser lapidadas. E que elas entendam totalmente que elas são princesas dele. Que elas são filhas dele. E ali o Senhor começou a me tratar. O Senhor começou a desconstruir quem eu era, sabe? Ele começou a me humilhar, como ele fez com aquele povo no deserto. Ele tirou minhas vestes, ele me permitiu que tivesse fome. E eu cheguei num tempo de depressão ali, porque era uma cidade muito fria, um povo muito distante. A gente sai do Rio de Janeiro, um lugar que todo mundo se abraça, que conheci hoje, amanhã já tá tomando café, já tá fazendo um churrasco, já guarda a tua cadeira na praia, entendeu? Então, assim, eu saí para um lugar onde você chegava no comércio e você perguntava assim, tem isso aqui? A pessoa olhava, não, e virava as costas e ia embora. Estamos iniciando mais um Jardim de Rubis. Hoje, Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigada, Rê, muito obrigada. Muito bom estar aqui novamente. Eu sinto falta, sabia? A gente grava a cada 15 dias, né? E eu sinto falta de estar aqui. É um momento tão gostoso, né? Então, Rê, muito obrigada também por estar aqui comigo, minha parceira desse projeto. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, especial, Aline Galvão. Aline, seja muito, muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz, não só eu, como a Renata Com também, certeza. de estar contigo aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Fábio. É uma alegria minha no meu coração vir aqui atender esse chamado, que nós temos um propósito. E eu queria agradecer muito a vocês. Eu tenho assistido, os episódios estão incríveis. Ai, que E bom. é para a glória do Senhor que nós estamos aqui. Obrigada. Amém, amém. Gente, então vamos já apresentando a nossa convidada, Aline Galvão. Por incrível que pareça, 44 anos, tá? 44 anos, casada, mãe da Juliane, abençoada, é uma criança muito linda, gente, eu adoro a Ju. Está casada desde 17 anos, é isso? Isso. Isso mesmo, 17 anos, e está servindo a Deus, sempre serviu a Deus, e também já serviu a Marinha durante 15 anos, correto? É verdade. E hoje ela atua como Policial Rodoviário Federal. policial federal. Pensa, gente. Ó, cheguei até a engasgar aqui. Pensa na força e na coragem dessa mulher de enfrentar um ambiente que é tão masculino, né? Exatamente. E ela está com um projeto muito lindo, Rê. O projeto chama-se Hábitos Saudáveis. Olha, gente, vocês não têm noção, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Um projeto muito lindo que está impactando muitas vidas, né, Aline? Verdade. Aline, conta um pouquinho para nós sobre a sua história, antes da gente começar aí, um pouquinho sobre a sua história. Há quantos anos você está aqui em Santa Catarina? Você é natural do Rio de Janeiro, né? Sim. Conta um pouquinho, como que você chegou até aqui? A história, ela foi um mover de Deus, né? Eu, carioca, 33 anos morando no Rio de Janeiro, e o Senhor falou para mim, igual ele falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei e eu te darei uma terra. O Senhor falou isso comigo. E foi audível, assim, durante um tempo na minha vida, ouvindo esse despertar do céu, me chamando para me movimentar. E aí o Senhor, quando me tirou de lá, eu falei, agora eu vou romper, né? Agora eu vou romper, agora eu vou fluir, porque é Deus que tá me levando. E aí veio eu, meu marido, meus 2 enteados, que eu tenho um casal de enteados, que eles têm 26 anos. Ah, sim, que legal. E aí nós fomos pro interior do Rio Grande do Sul. E lá, o Senhor começou a forjar a mulher e o chamado que ele me deu hoje. A gente vai continuar essa história no decorrer do podcast, eu não vou adiantar tudo agora. Exatamente. Mas eu cheguei em Santa Catarina tem 10 anos e o Senhor realmente usou esse período fora para poder construir o que ele queria fazer para mim, o chamado que ele já tinha para mim desde a barriga da minha mãe, mas ele foi construindo na caminhada. Olha só que coisa linda, né? Já podemos perceber que nós vamos aprender muito toda aqui certeza. hoje. Então, se você chegou agora, viu só esse pedacinho, fica até o final que vai valer muito a pena.
né? E nós aí, só para quebrar um gelinho, Aline, nós vamos fazer uma dinâmica que é isso ou aquilo. Vai aparecer ali na tela algumas imagens e aí a gente vai ler o que tá descrito e já aí tô eu quero que nervosa. você, analise isso ou aquilo, ou se um não elimina o outro, eu queria que a gente ouvisse mesmo um pouquinho de tudo que tá aí guardado no teu coração. Só esperar aparecer ali na TV nossa primeira imagem. Olha só! Já chegamos com tudo. Isso aí não tem nem dúvida. É alimentos nutritivos que energizam o corpo como um combustível de alta qualidade. Com certeza. Eu acho que a frase ela fala muito por si só, né? Quando a gente compara realmente com o carro, você sabe o que acontece com o teu carro se você colocar uma gasolina ruim, adulterada, né? Com Ele certeza. não vai andar, ele vai andar alguns metros e vai começar a ferver o motor, alguma coisa vai parar. Vai, com certeza. Uma vez eu estava trabalhando e a gente foi atender um acidente, né, na rodovia e ficou muito sujo ali de óleo, de sangue, foram muitos restos que tinham ali. E aí a gente não sabia como limpar aquilo porque era um lugar muito deserto, não tinha bombeiro perto, não tinha serragem, areia, nada para jogar. E aí um amigo meu falou comigo assim, ó, vamos ali naquele restaurante e vamos comprar aqui do nosso bolso 4 litros de refrigerante. E aí nós fomos lá, eu falei, bom, refrigerante ele você vai ver. Aí nós pegamos refrigerante quente, não era gelado, quente, e nós jogamos ali naqueles restos, não demorou meia hora, não tinha mais nada. Olha só. Tava tudo limpo. Limpo, como se não tivesse vestígios de óleo e nem vestígios de sangue. Então, assim, um material muito corrosivo. A gente usou para limpar. E aí, a partir dali, a gente começou a pegar refrigerantes vencidos nos estabelecimentos e deixar ali na nossa viatura para que a gente pudesse realmente, nos lugares que a gente precisasse, fazer essa limpeza. Então, depois Uau. daquele dia, foi um choque na minha vida. Eu já não tomava mais refrigerante, né? Que depois eu vou contar como é que foi que eu tirei o refrigerante da minha vida. Mas nesse dia eu vi, o Senhor falou muito comigo. Ele falou, filha, você não usa água suja para limpar a sua casa. Então eu também não quero que você use água suja para limpar a minha. E aí eu percebi que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, a gente tem que tratar como a gente trata o nosso natural. Essa mesa maravilhosa aqui, hoje nesse café, a gente faz porque a gente quer viver num ambiente assim, organizado, bonito. E o Senhor, o Espírito Santo dentro de nós, ele também quer viver nesse ambiente. E depois desse dia, eu tive a certeza que alimentos nutritivos sempre, e nunca fast food. Olha Uau, né? só. Já deu uma pregação aqui, Uau! gente. Já deu uma pregação. É. Uma coisa muito importante, né, Aline? As pessoas, hoje em dia, nós estamos em uma rotina enlouquecida. Sim. E nós priorizamos a facilidade, né? Verdade. Isso é algo que nós temos que trabalhar todos os dias, principalmente nas nossas casas. Eu tenho um filho adolescente, né? E o adolescente hoje, ele ama um fast food. Sim. Ama. O meu filho mesmo, ele é apaixonado. Então, o que a gente deve fazer, né, enquanto pais? Quer comer um lanche, alguma coisa assim? Fazer em casa. Isso é Sim. algo que a gente Sim. dá para fazer, Com né? certeza. E dá mais trabalho? Dá. Mas é melhor a gente ter mais trabalho hoje, preparando, do que ter o trabalho depois, para recuperar o tempo perdido, né? Quantas pessoas que a gente vê que infelizmente acabam ficando doentes devido à má alimentação. Né? Então, isso é algo que a gente tem realmente que priorizar na nossa vida. E existem muitas crenças, né, de que se a gente for parar pra pensar, hoje comer mal custa mais caro do que comer bem. É claro que existe uma dedicação mesmo, porque preparar comida de verdade, você vai ter que ficar ali o seu tempo. Mas existem escolhas que elas precisam ser tomadas, né? Há um tempo atrás, eu tive que tomar uma decisão, exatamente pelos meus filhos terem seguido por esse caminho de serem atletas, que foi cozinhar para que eles não comessem qualquer coisa. Porque a correria faz isso, né? Eu tô com pressa, então vamos para um congelado, só põe no forno e resolve. Eu tô com pressa, então vamos pedir qualquer coisa aqui do iFood, né? Porque tá na palma da mão, tá simples. E eu tive que tomar essa decisão hoje, para vocês terem uma ideia,
os meus sábados, eles não têm nenhum compromisso antes das 4 da tarde, porque é o dia que eu tiro pra cozinhar e eu faço a comida da semana inteira da minha casa. Aí as pessoas falam assim, mas você não enjoa de comer de marmita? Eu falo assim, olha, não é uma questão de enjoar ou não, porque isso tá na sua cabeça. Porque a comida, ela é tão boa quanto, só que eu tenho certeza que eu tô comendo comida de verdade. Sim. Né? Com tudo ali. Tem proteína, tem carboidrato, tem os vegetais, tem isso, tem aquilo. E eu sei que os meus filhos estão comendo isso, porque eu só ofereço isso pra eles. Né? Outro dia também vi uma Nutri falando isso com os pais, né? Uma criança que estava passando por um processo de obesidade. E ela foi no consultório e aí foi gravada essa consulta. E aí ela falava assim, doutora, mas ela não come, mas isso e aquilo. Aí a médica falou assim, quem é que faz compra na sua casa? Ah, sou eu que faço. Então é você que compra. Não responsabiliza uma criança por uma decisão que é somente sua como mãe, né? Então eu vejo que são muitas situações. É simples? Não é. Não é. Não é. Aliás, é fácil? Não é, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Por quê? Porque a gente sabe o que é comida de verdade. A gente sabe, mas a gente não pode tentar colocar isso como uma facilidade. É só eu vou fazer uma comida natural, escolher uma fruta e verdura, porque aqui a gente está vivendo não só essas duas imagens, elas não refletem só o alimento em si. Ela reflete toda uma indústria por trás dele. Esses alimentos de fast food ali que a gente está vendo, pães, batatinhas, hambúrgueres com maionese, tudo aquilo ali é muito bem pensado para trazer para a nossa boca uma experiência e não só uma alimentação. Exatamente. Então, quando a gente mastiga uma batata frita, ela é a mistura do sal com óleo, com carboidrato, ela é crocante por fora, ela é amarelinha, ela é macia por dentro. Então isso não é só você comer uma batatinha, é você viver uma experiência de uma mesa e aí você come um prato inteiro. Por quê? Porque isso foi estudado. Existe uma ciência chamada engenharia de alimentos. E essa engenharia de alimentos, elas cuidam para quê? Para que cada vez mais o nosso paladar ele tolere mais esses tipos de alimentos e tenha mais necessidade de se alimentar com isso. Por quê? Porque a indústria precisa vender. Sim. Então, é diferente você comer um prato de brócolis de você comer um prato de batata frita. Claro. Você, na hora de mastigar, o teu subconsciente, aquilo tudo que foi estudado para você sentir, a gente não vai dizer que assim, não, é só você ter força de vontade que você vai comer brócolis. Não é assim. Então, na minha casa, a gente é muito livre. Então, eu vou falar assim para você, a gente usa muito a regrinha do 90-10, sabe? 90% do tempo a gente come bem saudável, com proteínas, nutrientes, e 10% a gente pede uma pizza, a gente escolhe uma pizza boa, uma pizza com uma fermentação natural, uma massa boa, e aí eu faço um macarrão, eu faço uma lasanha, eu já escolho um molho melhor, sempre coloco uma proteína. Não, você não vai viver uma vida refém. Eu sou totalmente contra isso, sabe? Porque eu não vivo assim. A gente totalmente contra pesar alimento, contar caloria. Ninguém consegue viver em restrição a longo prazo. E a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo até que Jesus venha. E ele não deixou a data certa de voltar. Para quê? Para que não cause essa ansiedade na gente, que a gente possa viver livremente. Então, essa questão da alimentação é uma questão bem delicada, porque não é só disciplina, não é força de vontade, é estratégia. E isso existe. E é bem isso, Aline, assim, ó, eu tive uma situação comigo, porque eu estimulei o meu filho a comer tudo. Enquanto bebê. Então, ele comia todos os legumes, todas as verduras. Uma coisa que ele nunca gostou foi feijão. Nunca gostou de feijão. E isso, eu ficava assim, mas como não gosta de feijão, né? Como que não gosta? Como que não gosta? E um dia o médico me disse, você tem que entender que é ele. Não é você, é ele. E hoje eu vejo o que ele come de todos os legumes e frutas e tudo que eu inseri nele. Frutas ele come praticamente todas. Legumes, nenhum. Verdura, somente tomate. Mas tomate ele come de levar de lanche. Ele foi jogar futebol semana passada com os amiguinhos do Teams. E aí ele falou, mamãe, não tem uma fruta, porque ele come muita fruta. Eu vou levar uma cestinha de tomate. Eu falei, vai filho, vou. Levou uma cestinha de tomate. Então isso fez com que eu entendesse que ele tem o limite dele. E ele é apaixonado por doce, é apaixonado por lanche, mas não come salsicha,
não gosta de salsicha. Então, assim, também é exatamente isso. Não adianta a gente tentar inserir algo que eles não gostam. E não tem como, porque é dele, ele não gosta e tá tudo certo. A única coisa que a gente tem que administrar, né? É exatamente isso, é o 90-10. Eu não posso também proibi-lo de comer tudo, por quê? Porque ele tem uma escola, Sim. ele sai da escola. Então, se eu proíbo, eu sei que fora, infelizmente, ele vai acabar comendo. Então, é melhor com que ele coma em casa, que a gente entenda, que ele peça, mamãe, posso comprar um docinho hoje? Do que a gente proibir e deixar aquela disciplina rígida em casa, porque ele não vai comer. Né? E aí isso foi me deixando mais leve, sabe? Mas eu fiquei assim, meu Deus, mas como assim? Não come feijão, não come mais nada dos legumes? Tá tudo bem, né? É isso aí. Ele. Nunca teve anemia. Por quê? Porque ele come as outras coisas que suprem, né? Ele come muito bem proteína, massas, mais ou menos, ele gosta muito de macarrão, mas lasanha já não come, mas come muitas frutas, então isso foi suprindo e a gente acompanhando, então é assim. Então, mães, né, que estão aí nos ouvindo neste momento, entenda, se o seu filho não gosta, é ele, não tente enfiar goela abaixo, porque isso vai trazer um trauma. Né, um bloqueio. E a gente tem que ir testando, né? Fazendo Exatamente, substituições. Tenta exatamente. fazer uma receita com alguma coisa diferente, porque às vezes ele não gosta da maneira, do modo de preparo Exato. também, né? Sim. A minha filha, ela não gosta de ovo frito, mas gosta de ovo cozido. Uhum. E aí a mãe, eu não quero ovo frito. Eu falei, então vamos comer cozido? Tá, vamos comer cozido então. E aí ela come. É. Então é toda uma Exato. estratégia. O José Oferecer de outras maneiras. O José ovo também foi difícil pra gente inserir. Aí ele come ovo mexido. É o único jeitinho que ele come. Não é todos os dias também, assim. Sim. E a médica falou, vamos testando. O que for, Isso aí. né? Não é nada grave, mas a gente tem que ir testando e ver o que que dá e o que que não dá. E aí Isso você aí. fica um pouco mais leve também, É. né? Essa questão de alimento é algo bem Bem desafiador. delicado, Bem né? desafiador. Desde o Éden. É né? isso aí. Exatamente. Que diga Eva e Adão. Depois que nós tivemos uma aula aqui de alimentos saudáveis, vamos passar para a próxima imagem. Ser obediente ao chamado que Deus lhe ordenou, viver apenas para cumprir o propósito dentro do seu lar. É isso? Isso, Lara. Eu acredito que ser obediente ao chamado que Deus me deu, por quê? Porque se ele me deu um lar, o lar também é o meu chamado. Eu começo assim, eu costumo fazer uma ordem de prioridade daquilo que Deus me deu para cuidar. Primeiro eu nasci, né? Então eu tenho que cuidar de mim. Aí depois eu me entendi como filha de Deus. Aí eu tenho que cuidar dessa relação que eu tenho com ele. E depois ele me deu um marido, eu tenho que cuidar do meu marido. Depois chegou minha filha, eu tenho que cuidar da minha filha. E agora o Senhor me deu um trabalho, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Ele me deu um ministério, eu tenho que cuidar do meu ministério. E aí, o que Deus vai te dando não é o que as pessoas vão te dando. Eu acho que o grande diferencial é esse. Porque às vezes a gente diz sim para muitas coisas que não é obediente ao chamado que Deus lhe ordenou. E aí eu coloco sempre na ordem de prioridade. Eu aprendi, ao longo dos meus últimos 5, 6 anos, a dizer alguns nãos. E isso aí me libertou. Por quê? Porque eu sempre fui aquela de, Aline, tu pode? Posso. Aí você vai? Eu vou. E aí eu enchia a minha agenda de várias coisas que me alegrava o coração, mas depois me cansava. Então eu comecei a colocar em ordem de prioridade aquilo que eu fui chamada para fazer. Se fui chamada para fazer alguma coisa que me impeça de cuidar de mim, cuidar do meu marido, cuidar da minha família, então abalou a minha ordem de prioridade. Então isso aí agora não vai dar. Isso aconteceu comigo no meu trabalho. Do início do ano passado para cá, tem mais ou menos 1 ano e meio, eu viajava bastante, né? Por várias missões, viajei para o Brasil, bastante lugares, e o Senhor me chamou para ficar. Minha filha fez 10 anos agora. Ela estava tendo alguns problemas na escola de relacionamento, porque é uma fase bem desafiadora para eles. A gente tem que entender o que eles estão vivendo hoje não é quando a gente tinha 10 anos. De maneira Então a gente tem que parar de minimizar, né, os desafios que eles estão enfrentando nessa época, porque é diferente. E aí o Senhor me chamou. Ele falou para mim, um dia parou assim, falou assim: chega, você vai começar a dizer não para as viagens. Você vai começar a dizer não para esse propósito que você
cumpre com alegria, porque eu trabalhava com muita alegria, porque eu sei o quanto foi difícil chegar até ali. E eu fazia tudo com muito empenho. Então, toda vez que o chefe vinha, tem uma viagem, vai para Chapecó, vai para o Rio, vai para Recife, a gente sempre ia, passava 5, 6 dias fora. E a minha filha começou a crescer, começou a entender, começou a ter mais desafios. E meu marido ficava, ela chora, ela tá pedindo você, ela não tá bem. Algumas viagens que eu fiz de 5, 10 dias, ela ficou doente, ficou com febre. E aí eu falei, a que custo? Aí eu fui orar ao Senhor e coloquei a minha ordem de prioridade. E na minha ordem de prioridade, o Senhor falou pra mim assim, agora você vai cuidar dela. E aí eu comecei a cuidar dela e o Senhor foi me entregando novos horizontes para eu fazer dentro da minha casa, que aí eu pude também parar e ouvir a voz do Senhor nesse chamado do corpo e espírito sarados que Ele me deu para eu poder construir num lugar de quietude, de um lugar de ouvir a voz do Senhor, de um lugar de estar fazendo a minha ordem de prioridade. Então, assim, eu acho que essa imagem, ela não se divide, ela se completa, entendeu? Porque se você tem uma família hoje, é porque é um chamado que Deus te deu. Se você tem saúde hoje, é porque Deus ainda tem algo com você, né? Porque tantas coisas, tantos livramentos que a gente vive durante todo o dia e a gente não tem noção. Eu trabalhando na rua, eu vejo muitos quase assim, ai, quase bateu. Ai, quase foi atropelado. Ai, quase. Então eu vejo muitos milagres na vida das pessoas passando que elas vão embora e nem perceberam. Então eu comecei a ter esse temor do Senhor, sabe? Eu falei, Senhor, se o Senhor me livra todos os dias, quantas as pessoas viram eu passar e eu não vi? Entendeu? De repente sofrer um acidente, de acontecer algo mais grave comigo. Então eu acredito que é isso, sabe? O Senhor, ele tem esse lugar para nós e ele tá sempre cuidando daquilo que ele tem de chamado e de propósito. É bem interessante tudo isso que você disse, eu concordo plenamente. Nós temos que ter essa sensibilidade, mas infelizmente nem todos têm, né, Aline? Até pela questão do chamado de Deus. Tem pessoas que entendem o chamado de Deus, mas esquecem a família, né? E isso acontece muito. Você cuida dos de fora e esquece de cuidar dos de dentro. Pois é. E eu fui um exemplo desse, né? Logo quando meu filho faleceu, meu filho mais velho, Deus nos chamou para a obra. E ele nos disse, né, que era para cuidar de milhares de outros filhos. E nós entramos de cabeça. E nós esquecemos do nosso lar. Então, o peso é muito grande, porque Deus lhe entrega o chamado, mas ele lhe entrega a família junto. Então, antes de você cuidar dos outros, você precisa cuidar da sua casa. Sim. E isso é importante que todos entendam. É completo, tem que ser completo, mas você tem que ter essa sensibilidade de saber que há a prioridade. Se o seu lar não está bem, como você vai cuidar do outro? Sim. Né? Então, isso é importante mesmo. E essa imagem, ela é bem forte, né? Sim. Bem... E começando assim, você falando isso do seu lar não estar bem, o nosso primeiro lar é esse aqui, né? Exato. Que os limites do terreno é a pele. Exato. Então, o Senhor sempre fala o mandamento, né? Ama o teu Deus de todo o teu coração e ama o próximo como você ama a si mesmo. Então, o primeiro chamado é amar o Senhor e o segundo é se amar. É se amar. E aí, quando a gente se ama, a gente começa a amar o marido, a gente começa a amar o filho, e não pelo amor que eles vão retribuir, mas pelo que transborda do que Deus te entregou através da tua vida, vai cair na vida deles, na vida das outras pessoas que você foi chamada para alcançar. E isso é tão importante, porque quando a gente entende esse ciclo, que ali no mandamento, né, ele fala, os demais mandamentos vão vir desses, Exato. né? Que se a gente ama, a gente não rouba. Se a gente ama, a gente não cobiça o que é do outro. Se a gente ama, a gente não furta, a gente não maltrata, a gente ama. E Jesus, ele é o nosso exemplo desse de amor. Por quê? Porque quando todo mundo chamava Jesus, ele falava, não, vou me retirar porque agora eu e o Pai. Jesus, você tem que ir lá, você tem que colocar o seu nome. Jesus, agora é a hora de você mostrar os seus milagres. Não. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E eu só faço o que eu vejo ele fazer. Então, esse freio que Jesus dava no emocional, no ímpeto, né, dos discípulos, de todos que caminhavam com ele, eu acho que é o mais difícil que a gente tem hoje nos nossos dias. Porque as pessoas vão muito, vai. Aí, quando a gente vai, que acaba o corrimão, que a gente olha para o lado e só vê o abismo, cadê os que falaram vai? Cadê os que falaram vai? Você se olha para o lado e se vê só.
Eu vejo também que a gente tem sido ensinado só com base no que nós temos de utilidade. E isso é para trazer a consciência mesmo, né, das pessoas. Então, assim, às vezes você acha que você só tem valor se você é útil. E para você ser útil, você fala sim para todo mundo. Por quê? Sim. Porque você tá tendo utilidade para aquelas Sim. pessoas. E acaba fugindo daquilo que realmente é você. Verdade. Porque o que você é não está conectado com o que você faz ou com o que você serve, né? Ao mesmo tempo, e eu digo isso porque aconteceu comigo também. Durante muito tempo eu fui muito enganada por mim mesma. De em vez de enfrentar quem eu era de verdade, eu ficava encobrindo quem eu era de verdade, prestando serviço aos outros, porque aquilo que eu recebia de volta era como se limpasse quem eu era. Sim. E isso não é real, né? Quando Deus te traz pra dentro pra cuidar dos seus, Ele tá querendo te dizer assim: cura as tuas feridas para poder não gerar essas feridas no outro, Exato. porque os pais são os maiores responsáveis pelas feridas que os filhos carregam. Só que se a gente não se curar, a gente vai transmitir as nossas feridas para os nossos filhos, para o nosso marido e tudo mais. Então, assim, quando eu vivi esse lado da minha vida, foi muito complexo. Porque eu sempre gostei de ser útil. Eu tava comentando com isso com a Aline antes da gente começar, eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande. Quem tem necessidade de aprovação quer agradar a todos e não fala não pra ninguém. Exatamente, e esquece de si mesmo. E aí, esquece de si mesmo, esquece dos que estão próximos, porque você não fala não pra ninguém da rua, mas pros que estão dentro da tua Fala. casa você fala. E isso eu tô até arrepiada porque isso é muito sério, gente, forte. muito sério. As primeiras pessoas que você tem que dedicar 100% de você são os de dentro de casa. E isso acontece muito no autocuidado, né? Eu vejo isso nas mulheres que eu acompanho há esses anos, né? Que eu tô exercendo esse chamado aí, cumprindo esse ID que o Senhor me deu. Eu vejo muito isso. Ela se doa para os de fora, se doa. Quando chega a hora dela cuidar dela, Ela tá tão esgotada, a escolha né? dela acabou. Uhum. Ela fez muitas escolhas durante todo o dia. E aí, quando chega na hora dela fazer a escolha por ela decide não escolher porque tá cansada. Não é porque ela não quer, não é porque ela não sabe o que ela tem que fazer, ela sabe. Mas a cota dela de escolhas diárias acabou. E aí ela fala, pra mim não, vou escolher não, vou botar um cabelo amarrado aqui, vou botar uma blusa qualquer, e eu vou fazer uma comida qualquer, porque eu tô cansada, e faz uma comida com um paladar ruim. Às vezes as crianças olham aquilo, pá, mãe, pô, tu fez essa comida. Aí a mãe, vai ter que comer, é o que eu consegui hoje diante de tudo que eu tinha pra dar conta. Então, assim, com isso, ela vai dormindo cansada, acorda mais cansada, e aí ela vive um ciclo de fazer escolhas, dando sim pra muitos, e não para casa, e não para ela, e ela vai deixando isso e vivendo nesse ciclo, cada vez mais se culpando. Exato. E lá no subconsciente dela, ela sabe que ela está fazendo errado, que não era daquela forma, ela fica se martirizando, Sim. né? Porque isso acontece. A culpa é muito certeza. grande. A culpa é grande, mas aí ela deixa que isso tome conta e ela, depois eu resolvo. É. Amanhã eu vou, né? Outro dia eu começo. Então, é muito forte isso mesmo. E quantas mulheres e quantas famílias a gente vê, né? Se acabando e entrando numa depressão profunda porque não teve essa sensibilidade de primeiro, cuide de você, cuide daqueles que são próximos. A família é o nosso primeiro ministério. É verdade. Né? Isso aconteceu, eu tenho até um testemunho para contar, que aconteceu isso comigo nessa época, que eu falei para vocês que eu viajava bastante. Logo depois dessa época veio a pandemia. E aí em 2020 ali, quando fechou tudo em março ali, fevereiro, março, Foi né? Uhum. Quando foi em junho, eu peguei o Covid. Na rua, trabalhando. Peguei o Covid. E já tinham morrido alguns amigos, já a esposa de alguns também já tinham falecido, porque eles pegaram, aí foram para casa, pegaram. E aí, naquela época, não tinha vacina ainda, não tinha nenhum. O pessoal tava muito surpreso de tudo que estava acontecendo, a gente foi pego muito assim, né? Foi. Então, eu fui diagnosticada com Covid. Só que eu sempre já estava numa fase de me alimentar muito bem, de dormir bem, mesmo trabalhando sempre, eu estava me cuidando já. E aí, eu fiquei 15 dias dentro do meu quarto. Meu quarto tem um banheiro, e aí eu fechava a porta do quarto, colocava um paninho ali embaixo da porta, né, com álcool, aquela coisa toda. E aí meu marido vinha e trazia numa bandejinha a minha alimentação e eu ficava ali.
E naquela época, em 2020, a minha filha estava com 5 anos. E ela estava na fase de alfabetização, ela estava naquela fase que a escola fazia aulas online, que era um Sim, desafio. Foi um caos. E naquela época, era 15 dias de distância para poder você não transmitir a doença. Sim. E ali eu tive um encontro com o Senhor, dentro do meu quarto. Eu parei tudo o que eu estava fazendo e eu fiquei ali dentro com a minha Bíblia. Eu não quis mais nada, não tem televisão no meu quarto. E aí eu fiquei com a minha Bíblia. E eu passei a ter tempo. Uhum. E eu tava bem, não tava passando mal, eu não tava com dor de cabeça, só tava aquela coisa, né, Mal-estar. do mal-estar, Uhum. que o primeiro dia eu fiquei bem, com bastante dor de cabeça, depois eu melhorei. E eu tinha que ficar mais 15 dias. E aí eu tive um encontro verdadeiro com Deus ali. Eu comecei a ver a minha vida da janela. Uau. Eu via minha filha estudar, eu via o meu marido se alimentar, eu via minha mãe com eles lá embaixo, eu ouvia eles conversando, eles almoçando, eles jantando, e eu não estava lá. Era como se o Senhor me resgatasse do meu cotidiano para eu dar valor ao relacionamento. Uhum. Sabe? Porque eu achava assim, não, eu tô trabalhando, eles estão bem, tô suprindo, a gente tá crescendo como família, e aí a gente tá conseguindo comprar as coisas para casa, e a gente tá conseguindo fazer as coisas. E quando o Senhor me parou e me fez olhar a minha vida pela janela, fez literalmente, eu pude contar os meus dias. Quando a gente fica separado de todo mundo, de tudo, sem ver nada, sem falar com ninguém, a gente começa a contar os nossos dias. Porque a gente olha no relógio 8 da manhã, aí olha no relógio novo 10 da manhã e já passou, ó, muito tempo. Na nossa correria, não. A gente tá aqui, daqui a pouco é 5 da tarde, quando você vê, não fez nada e o dia acabou. Mas quando você para e o Senhor te encontra, o Senhor falou pra mim, filha, daqui em diante você vai parar. E aí o Senhor me parou, foi ali em 2020. Ele falou, a partir de agora você vai se capacitar, porque tudo que você fez até hoje foi pra você. Agora você vai fazer pra mim. E foi ali, naquele momento, que o Senhor começou a me dar o despertar para me aprofundar, para eu estudar, para eu me capacitar para cumprir o chamado que eu estou cumprindo hoje. Então, o Senhor precisou me parar, ele precisou me tirar da minha correria, ele precisou me tirar dos meus próprios desejos, né? Ele falou assim: "Ah, nada te para? Você não consegue dizer não? Então eu vou te parar". E aí ele me parou. Literalmente. E a partir dali eu comecei a me capacitar, eu comecei a mergulhar na palavra, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer mentorias, eu comecei a ler livros, artigos científicos, para poder me capacitar, para poder ajudar mulheres com o que ele já tinha colocado na minha vida através do chamado que ele me deu. Porque eu creio assim, que ele já me chamou na barriga da minha mãe, ele já tinha estabelecido o que eu estou vivendo hoje, mas ele precisava criar esse caminho para que eu entendesse tudo o que eu vivi e realmente ficasse ali nos planos dele. E ele usou esse período de separação. Então, às vezes, muitas pessoas falam assim: ai, o Senhor me travou, me tirou daquela empresa, me tirou daquele meio que eu vivia. O Senhor sempre vai tirar algo de você que te impede de cumprir o chamado que ele já te deu. Ele não, ele é um pai, ele não vai abrir mão. Ele prefere que você fique com raivinha hoje, né, uma criaçãozinha, do que você lá na frente se perder. Ele não quer te perder. Uau, e foi isso que ele fez comigo. Que lindo, né? que lindo. Vamos para a última imagem. Cuidar da saúde desde sempre, pois o corpo é templo do espírito, viver intensamente aguardando o que o futuro irá apresentar. As imagens são as melhores. São ótimas, né? Cuidar da saúde desde sempre, mas nem sempre foi assim. Nem sempre. E viver intensamente, eu acho que viver intensamente é para quem não tem uma visão de reino. É para quem não tem uma visão do que vai acontecer depois, né? Dos nossos limites de 120 anos. Porque hoje o ser humano tem um limite de 120 anos. Mas eu acho que vive intensamente, aguardando que o futuro é que ele deixa a vida me levar, né? É quem não tem essa visão de céu, sabe? De que não acaba aqui, de que não termina aqui, que aqui é um período curto do que a gente vai viver. E cuidar da saúde desde sempre. Eu vou te dizer que na minha vida nem sempre foi assim. Eu tive que construir esse cuidado com a saúde. Eu comecei aos 9 anos. O Senhor me incluiu nesse cuidado da saúde através de uma dor.
né? A minha irmã casou. A minha irmã tem 8 anos mais velha que eu. Então ela casou. Quando ela casou, eu tinha na faixa ali de uns 12 a 13 anos. 12 para 13 anos. E eu tive uma crise de ninho vazio, sabe? Aquela crise de ansiedade, de depressão, de tristeza. E a minha mãe me levou no médico, né? Chegou a fisicamente ser abalada. Eu fiquei em um processo de anemia profundo. E alterou o ciclo menstrual. Eu fiquei 3, 4 meses sem. E aí a minha mãe me levou ao médico. E a médica falou assim: isso tudo dela é sistema emocional, é nervoso. Ela tá sentindo falta da irmã e isso abalou ela. E aí a médica perguntou pra minha mãe: o que ela gosta de fazer? O que é alegria pra ela? Aí minha mãe falou: ela gosta de atividade física, ela gosta de sempre estar jogando, porque eu já jogava ali na escola, né? E com isso, eu entrei para a equipe de handball da escola, comecei a jogar campeonatos, comecei a disputar campeonatos no Rio de Janeiro e me integrar com outras meninas. E o esporte foi meu refúgio, a maneira que Deus me encontrou para poder me tirar daquele ciclo ali de isolamento, de falta, de saudade da minha irmã. E aí eu comecei. Treinava toda semana, jogava final de semana, e aí comecei a disputar campeonato de corrida também, porque tinha pela escola, né? Lá tem o Maracanãzinho, lá no Rio, aí tem sempre aqueles campeonatos, e fui até os meus 18 anos nessa fase de campeonatos, escolhas, escola, e aprendi a cuidar da saúde. E aí eu fui fazer concurso, né? Na época eu queria ser atleta, né? Meu pai falou: não, tu não vai ser atleta, porque atleta tem a carreira curta, tem que estudar, tem que fazer um concurso, tem que trabalhar, porque naquela época era bem difícil. Era 1 entre 100, Sim. que até hoje, né? Até 1 hoje. entre 100, 200 que conseguem evoluir. Meu pai já tinha aquela visão, ele falou: não, você não vai seguir essa carreira, você vai estudar. E aí foi que eu comecei a estudar, e eu fiz a prova da Marinha. E ali o Senhor me mostrou a primeira vez que, com 19 anos, como a saúde pode interferir nos planos que Deus tem para você e no teu chamado. Quando eu cheguei lá no dia da prova, que tinha corrida, tinha natação, e aí nós fizemos a corrida, quando chegou na hora da natação, várias amigas minhas da minha turma do cursinho ficaram reprovadas na natação. Nós estudamos durante 2 anos, se preparando para fazer a prova. Nós fizemos um concurso muito difícil, porque na época eram em torno de 10 mil inscritos para 90 vagas. Eram poucas vagas. E aí, quando chegou na hora da natação, muitas delas não conseguiam nadar. Eu falei: vem cá, mas você não se preparou? Ela: não, eu estava só estudando. Aí eu falei: como assim? Você não sabia que tinha a prova de natação pra gente fazer? Ah, eu sabia, mas eu achei que com que eu nado, chegando aqui, eu ia dar conta. Não, eu me matriculei. Eu fiz uma escolinha, 6 meses de natação, eu e meu primo. A gente ia de trem lá no Rio, né? Aí ia pra Quintino, lá no SEI de Quintino, a gente nadava terças e quintas, porque eu sabia que eu tinha algo a passar. Eu tinha que preparar o meu corpo para viver aquilo. Eu não podia ir achando que chegar na hora vai. Não vai, não é assim. E com o propósito chamado de Deus também é assim. Não é que chegar na hora vai. E aí isso já foi a primeira manifestação do cuidado do corpo, como pode te separar daquilo que você está se preparando tanto, tem orado tanto, tem jejuado tanto, mas Deus fez a gente corpo, alma e espírito. Se você prepara muito o teu corpo, prepara muito o teu espírito e a alma está abatida, vai deixar a desejar. Se você se liga muito no corpo, a alma é terapia, mas não tem a conexão com o Espírito Santo, vai cair. São pilares que sustentam o templo. Sim. E isso aconteceu por 2 vezes na minha vida. Tanto quando eu tinha 19 anos, que eu fui fazer o concurso da Marinha, que eu fiquei lá por 15 anos. E depois, quando eu fui fazer o concurso da Polícia Rodoviária, foi até mais impactante. Porque tinha prova física, a gente também estudou, eu estudei durante 1 ano e meio para o concurso. E foi, assim, muito disputado, porque foram 150 mil candidatos para 750 vagas. Então, era uma proporção gigantesca, era muita gente. E quando a gente chegou lá no teste físico, todo mundo correu, todo mundo tinha abdominal, tinha flexão, tinha aquilo tudo. O primeiro colocado do Brasil ficou reprovado no teste de barra. Uau. Nossa. Ele foi o primeiro colocado do concurso todo. Quando ele subiu, que ele caiu, ficou um silêncio.
Todo mundo tava na expectativa dele, né? Abalou todo Ele é o mundo. primeiro. Ah, Aí todo mundo ficou assim, olhando pra ele. Aí ele soltou, aí a moça, ó, descansa que você pode tentar de novo. Quando ele foi tentar de novo, ele já nem subia mais na barra. E aí eu falei assim, meu Deus, quanto ele se dedicou, quanto ele se abriu mão da família, porque ali a maioria já era pessoas maduras, sabe? Eu já tinha, quando eu fiz a prova da polícia, eu já tinha 29 anos. Então a maioria ele já tinha filho, já tinha família. Alguns pediram demissão do emprego para poder conseguir estudar, Uhum. sabe? E aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, quanto tempo dedicado. E agora a falta de um preparo físico separou ele do sonho não só dele, mas da casa dele. Uhum. E hoje, com as coisas de Deus, Deus começou a falar muito isso com o meu coração. Deus começou a falar, filha, não é sobre a questão de músculo, não é sobre a questão de estética, é sobre a questão de cumprir aquilo que você veio para fazer. E aí você ora, pede, vive o milagre do Senhor, mas até que ponto o teu corpo é capaz de sustentar aquilo? Até que ponto a tua saúde física é capaz de sustentar a obra do Senhor? Porque para estar aqui hoje, a gente precisa de saúde. A Exato. gente está sentada numa sala, num ambiente tranquilo, mas se você tivesse com uma crise de coluna, você não estaria aqui, Uhum. Uhum. né? Você não estaria. E que assunto sensível, Super. principalmente dentro da igreja e não é para trazer assuntos, vamos dizer assim, polêmicos, mas a gente precisa dizer, porque assim, a igreja aprendeu a valorizar tanto a comida que às vezes, gente, a gente vê pessoas que deviam estar incentivando outros a cuidar do corpo, a ter esse entendimento de que sim, nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas que está incentivando as pessoas a comer como se não houvesse amanhã dentro da igreja, em cima do púlpito. E isso é muito sério e é como eu disse, é um assunto muito sensível para se levar. Porque quantas vezes a gente já não ouviu aquela piadinha? Ah, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Até que dia a gente vai ficar normalizando esse tipo de coisa? A gente precisa comer sim, porque faz parte. Mas a gente não tem que comer toda hora e nem todo tempo. E nem toda reunião cristã tem que ter comida. E muito menos comida que não fazem bem para nossa saúde ou para o nosso corpo. E que só alimentam, como diz aquele momento de experiência ali. Né? Então isso é muito complicado. Enfim, né? Terminamos aí essa primeira parte de quebra-gelo. E falando, né, do tema desse podcast, que é: o céu tem um chamado para você, mas o seu corpo aguenta? Muito forte esse tema. Muito Quando forte. você me enviou o tema, eu já mandei para Rê, falei, Rê, esteja preparada. Nós já levamos uma lambada que já não... Mas isso é tão incrível, né? Que uma hora ou outra a gente precisa levar uma chacoalhada. Eu me lembro que a minha primeira chacoalhada, e olha que eu tô longe de ser exemplo ainda, mas algumas mudanças realmente começaram a ser mudadas, foi quando eu fiz o discipulado de mulheres transformadas. E lá tem uma lição que fala sobre isso. E ali eu entendi que se eu não mudasse a forma de me alimentar ou de alimentar os meus filhos, eu não estava só fazendo mal pro meu corpo, eu estava pecando contra Deus. E isso, assim, ó, me pegou Forte. de um jeito, porque quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que, às vezes, o que tá faltando é a gente realmente falar sobre isso para que o Espírito Santo possa convencer outras pessoas. Porque mudanças simples mudam o rumo da tua história. Eu passei por isso, viajei agora, né, no final do ano, fui ver a minha família. E por onde eu passei, eu encontrei pessoas obesas e doentes. Obesas e doentes. E por onde eu passei, as pessoas falavam assim: nossa, mas como. Nossa, Santa Catarina fez bem pra você, né? Porque você tá mais magra, você tá mais isso, mais aquilo. Mas é claro que não é por isso, não é Santa Catarina. Eu realmente tenho entendido que eu precisava cuidar melhor de mim pra aguentar o que Deus tem de chamado pra mim. Porque senão eu não ia dar conta. Não tem como dar conta, né? A gente fica inflamada, cansada, não dorme direito. É muitas coisas envolvidas com uma má alimentação e com a falta de exercício físico. É verdade. Essa questão que você falou do tema foi o que o Senhor me entregou em um sonho, né? Esse propósito, ele nasceu de um sonho. 2 anos depois de terminar, né, esse encontro que eu tive com o Senhor ali na pandemia, eu comecei a estudar.
E eu não sabia qual seria o lugar que Deus ia me usar. Ele só falou, se capacita. Ele só falou isso. E eu falei, vou começar por onde? Pela palavra? Vou me capacitar por onde? Pelo livro? Qual tema? Qual assunto? Eu não sabia, eu comecei pela palavra. Aí eu fiz uma mentoria durante 1 ano. Durante essa mentoria, eu me reposicionei como filha, eu me reposicionei como esposa, me reposicionei como mãe, como no ministério. E aí depois eu fui fazendo outras mentorias para discipular mulheres. Eu fui aprendendo a andar nesse lugar, aprendendo a olhar o coração do outro, a ter amor pelo próximo. E aí o Senhor, 2 anos depois desse período que eu fiquei ali em isolamento, o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu até trouxe o caderninho ali do dia do sonho. Ele me deu uma imagem no meu sonho, que era metade de um corpo e a metade eram pombas do espírito. Mas o corpo, ele se acabava assim, no meio, e a metade dele era completada, né? Pelas pombas do espírito, representando a pomba. E aí eu acordei de manhã, aí eu vi a frase, corpo e espíritos sarados. E aí eu, não fala comigo, amor. Aí eu peguei o caderno, já comecei a escrever tudo que Deus me falou ali. Comecei a escrever. Eu escrevi tudo que Deus, desenhei. E aí do desenho veio a logo que tem no Instagram hoje. Tanto que eu não mudei, não coloquei minha foto. Vai ser esse propósito, é isso que o Senhor me chamou para fazer. E eu comecei justamente o que a Renata falou agora. Essa luta dentro de mim. Falei, Senhor, como eu vou falar de comida na igreja? Uau. Como eu vou falar de cuidado do corpo na igreja? Isso é um tabu muito grande. Eu falei assim, Pai, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou. Eu não vou, porque eu vou arrumar briga, eu vou arrumar inimizade, eu vou arrumar gente falando, Aline, isso não é espiritual. Você se perdeu, tu não tá mais na fé. Então eu falei assim, vão achar que eu tô, né, na vaidade, que é por eu me cuidar, eu tô querendo que as mulheres largam Cristo para poder cuidar do corpo e elas vão se perder. E eu vivi de abril, foi quando Deus me deu o sonho, até dezembro, essa luta com Deus. E todo lugar que eu ia, tinha sempre uma profeta do Senhor lá, né? Ó, Deus vai te usar, minha filha, confia no que ele já te disse. Aí eu ficava, ai, Jesus, me ajuda, misericórdia. E aí quando chegou no final do ano, em dezembro, eu nunca tinha feito um jejum completo assim, né? Um jejum mesmo de ficar sem comer. Eu falei assim, Senhor, eu vou abrir um jejum. E eu sempre tive problema de pressão baixa, né? A glicose sempre muito baixinha. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der a condição de fazer esse jejum, é porque é teu esse propósito. E aí eu trabalhando na rua, debaixo de sol, eu fiz 21 dias de jejum. Eu me alimentava às 7 da manhã, depois fazia mais uma alimentação 8 da noite. Eu passava o dia todo trabalhando e só conectada com o Senhor. Eu passava o dia todo, orava, entregava para o Senhor. E aí no dia 1º de janeiro de 2023, eu postei a primeira foto do perfil. E aí eu deixei lá e comecei nesse caminhar. E aí eu não sabia o que eu tinha que fazer ali. Porque o Senhor me deu o chamado e não me mostrou o que era. Ele fez tipo cobrão mesmo, né? Vai e me mandou e eu fui. E aí eu comecei a falar de alimentação, eu comecei a falar de saúde, eu comecei a falar de como se cuidar, de como se alimentar, frutas, verduras, atividade física, beber água, tudo aquilo que todo mundo... Até que um dia o Senhor falou, não, filha, não é só o cuidado do corpo, não. Você não vai ensinar as mulheres, você vai me ensinar elas me adorarem com o corpo. É a adoração que eu quero. Eu quero que saia desse cuidado raso para que seja uma rotina sagrada, do levantar ao dormir. É tudo para a glória do meu nome. E aí eu comecei a ler a palavra intencionalmente sobre todos os aspectos do cuidado do corpo e do chamado. E aí por isso desse tema. Por quê? Porque Deus, ele nunca faz nada sem propósito. Se a gente nasceu é porque tinha um propósito. Ali naquela luta, né? Da fecundação dos espermatozoides, para nascer é mais difícil do que ganhar na loteria. Então, se você nasceu é porque era teu. Era um propósito. E aí depois eu fui estudar que a ciência fala que quando o óvulo é fecundado ali, no momento da fecundação, ele irradia uma luz. Ele brilha. E eu falei, uau, Senhor, é nesse momento que o Senhor derrama sobre nós o nosso propósito. Alguns têm um propósito curto,
É uma vida curta. Outros têm um propósito longo de ficar até bem velhinho. Mas independente de ser uma vida curta ou longa, toda essa vida tem um chamado. Tem um chamado. Então você vai falar pra mim assim, Aline, todo mundo tem um chamado? Tem. Tem. Todos têm, todos têm. E a gente para ouvir e coloca o nosso corpo debaixo desse chamado. Debaixo desse chamado. Você falou aí sobre a questão de crente come, bebe, fuma, não bebe, mas come. Isso aí é algo que enraizou dentro da igreja e oculta um pecado, que é o Sim. pecado da gula. E a gula, ela é a porta não só do comer, porque comer é bom, gente. Comer faz parte da mesa, comer traz sensações de lembranças da nossa família. A gente lembra do bolo da avó, do cafezinho da avó. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele estava descongelando o último pote de feijão que a mãe deixou. Chorei. A mãe dele aquele faleceu vídeo. e ela deixou 6 potes de feijão e ele estava no último pote. Então não é sobre feijão. É verdade. É sobre essência, é sobre conexão, é sobre saudade, é sobre tudo. E aí, quando a gente coloca isso junto com a comida, é demais você dizer para uma pessoa que fala assim, ó, a partir de hoje você vai comer legumes, verduras, frutas, nunca mais você vai comer o bolo da sua avó. Que isso? Que vida é essa? Não é isso, não é sobre isso que Deus me chamou para falar. Não é sobre construir uma imagem perfeita à custa de quê? À custa de quê? Entendeu? Então, quando o Senhor me chamou para esse lugar, eu comecei a entrar em crise. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu vivi muitos anos na minha vida como militar, como policial, naquela vida de disciplina, de ter horário, de cumprir regras, de fazer o que precisa ser feito, mas nem todo mundo foi assim. Nem todo mundo foi criado nesse lugar. Então, pessoas, elas trazem dores, elas trazem traumas, elas trazem rancores, elas trazem lutos, elas trazem abandonos. E muitas vezes a comida ocupa esse lugar. E dentro da igreja, hoje a gente tem visto igrejas muito cheias de pessoas vazias. Sim. E aí a gente tá vendo o povo comendo. Por quê? Porque aquilo ali é uma maneira de alimentar a alma. A gente, como brasileiro, a gente já tem essa relação de afeto com a comida, né? Sim. Lá fora, não. Lá fora eles falam assim, nossa, esse arroz, ele tem um adocicado, ele tem um frescor. Ai, essa bebida tem um frescor. Aqui não. Aqui a gente fala, arroz igual da minha avó. Que delícia. Chega, aquece o coração. O brasileiro, ele tem essa coisa da emoção, ele tem essa coisa do tá próximo, do tá pegado. Mas isso está nos adoecendo. Porque a gente está colocando as nossas emoções e suprindo aquilo que só Deus pode suprir. Colocando a comida num lugar errado. Tu entendeu? Todo mundo tem um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. E quando a gente tira Deus desse lugar e ocupa com qualquer outra coisa, não importa se é de comer, ou se é de assistir, ou se é de qualquer coisa, de pessoas que você quer supra a sua necessidade, você vai se frustrar. E por isso que a gente tem visto uma sociedade hoje que está sofrendo na pandemia da obesidade. Que a obesidade se tornou uma pandemia. Os estudos mais recentes já comprovaram que 53% dos brasileiros estão com excesso de peso ou obesos. E isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Por quê? Por quê? Porque as pessoas estão se relacionando com a comida de forma afetiva. Das dores, nos rancores. E eu vejo isso, a gente fez um primeiro propósito agora, né, em novembro, e tinha ali em torno de 40, 45 alunas, e todas elas falavam pra mim, eu falei, por que você come? Aí ela falava, porque eu fico agoniada, porque eu tô ansiosa, porque eu fico estressada, porque eu tô cansada, porque eu mereço, porque é meu momento. Então, poucas responderam porque era fome. Então, quando a gente tira o lugar que Deus planejou, que Deus criou para funcionar, e a gente coloca outras coisas nesse lugar, a gente supre a necessidade que a gente tem da conexão com Deus com a comida. E isso eu tenho visto muito dentro da igreja. Então, o propósito que o Senhor me entregou é justamente esse: trazer a conexão dessas mulheres para se conectar com o Pai, que é aquele que realmente vai suprir. E por que as mulheres? Porque a mãe é a dona da mesa, né? Sim, é a administradora. A mãe, ela muda o ambiente, a mãe, ela muda a casa, ela é o termômetro da família. Se a mãe acorda mal, o pai fala para as crianças assim, ó, corre que a tua mãe hoje não tá bem.
correm dela, não fala com ela não. Mas se a mulher acorda bem, se a mulher bota uma comida na mesa, se a mulher fala assim, ó, vamos calçar um tênis e vamos todo mundo caminhar. O marido vai, o filho vai, a mulher escolhe geralmente onde ela quer lanchar, onde ela quer comer, o marido pergunta, onde é que você quer comer hoje? Então você tem muito essa coisa da mulher, né? Ela lida muito com essa alimentação. É da mulher, tanto que começou em Eva, né? Sim. O pecado ali, a cobiça, o desejo, começou na Eva e ela entregou para Adão, Adão comeu, porque ela tá me dando, eu vou comer. Talvez se a serpente desse para ele, ele já com medo, já não, ia correr. Mas como foi ela, uma pessoa de segurança, teu filho, você pro teu filho, você é uma pessoa de segurança. Então quando você entrega para ele uma comida, ele relaxa e se alimenta. Acho que foi por isso que Deus me chamou, porque ele viu que tem essa necessidade da igreja de alinhar corpo, alma e espírito para que a gente possa cumprir esse chamado. Lindo. Uau! Nós tínhamos algumas perguntas, mas elas foram sendo respondidas ali, através de tudo que aconteceu. Mas eu tenho uma que a gente precisa perguntar, né? Quais são os principais hábitos que enfraquecem o corpo e que prejudicam a caminhada espiritual? Olha, hoje a gente não pode separar hábitos do corpo e da alma e do espírito. Então, hoje, o principal hábito que prejudica a capacidade de você cumprir a caminhada espiritual é a falta do jejum. Por quê? Como na Bíblia não tem uma obrigação clara, você vai ter que fazer o jejum toda segunda, você vai ter que fazer o jejum 3 vezes na semana, você vai ter que fazer o jejum porque é ordem de Deus, não tem isso. Então hoje, Jesus falou o quê? Eles não precisam fazer jejum porque o noivo está com eles. Ele fala isso em Mateus, né? Quando ele é indagado ali pelos discípulos de João Batista. Por que nós jejuamos, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? E aí ele respondeu, hoje eles têm um noivo, mas um dia o noivo lhes será tirado. Então eles jejuarão. E nós somos essa geração de que o noivo nos foi tirado. E o jejum é uma ferramenta, é algo que Deus nos deu que completa É verdade. o corpo, a alma e o espírito. Por quê? Porque o jejum, ele cura a nossa alma, porque ele traz para fora aquilo que nós verdadeiramente somos. Quando a gente fica com fome, a gente fala assim, eu fico com fome, eu fico com raiva, eu fico inquieta, eu fico aborrecida, eu fico impaciente, eu fico irritada, eu falo com ninguém. Isso é o que está na nossa alma, que é mascarado com a comida. Porque a gente vê várias situações na Bíblia em que a ira foi apaziguada pela comida. A gente vê ali Abigail, quando foi encontrar Davi no deserto, que ele queria matar Nabal, que era o marido que ela tinha tolo. Ela levou um banquete para Davi para acalmar a ira dele. Quando Esté foi conversar com o rei para poder pedir clemência pelo povo, ela jejuou, mas quando ela chamou o rei para conversar, ela tinha um banquete. Entendeu? Então, assim, Jacó e Esaú foi ali por um prato. Ele trocou o direito de primogenitura. Então, quando a gente entra num lugar de jejum, por que eu falo isso nesse hábito? Porque ele abranda a nossa alma, ele aquieta a nossa alma, sabe? Ele traz pra fora, a gente apresenta pra Deus quem a gente verdadeiramente é. E o jejum, qual é o foco principal dele? Não é, a gente vê muito na moda hoje, né, jejum intermitente para emagrecimento, vou fazer um jejum. O nosso foco principal é a conexão com o Espírito, é a conexão com Deus. E o jejum não é para você pedir nada para Deus, não é você jejuar para Deus intervir numa causa tua. Não, é para você pedir mais dele e menos de você. Exatamente. Porque quando Deus tirou o povo do deserto, do Egito, e levou eles para o deserto, ele fala ali em Deuteronômio, eu humilhei vocês e eu permiti que vocês tivessem fome. Então ele foi bem claro ali. Ele falou assim, eu humilhei vocês, eu diminuí vocês para quê? Para que vocês se esvaziem daquela escravidão e se encham de mim. E aí depois ele deu o quê? Ele deu um novo alimento para eles conhecerem e dependerem do Senhor. Então o jejum, ele faz isso. Ele diminui o nosso corpo físico, para que a gente possa crescer em graça, crescer na voz do Pai. E no corpo? No corpo o jejum é maravilhoso. É uma preparação, né, Aline? Eu vejo muito isso. E eu já tive várias experiências em jejum, né? Porque é a preparação mesmo, é a preparação que nós temos para viver aquilo que Deus quer.
Uhum. E nada melhor do que você estar em jejum totalmente ligada com ele. Eu já tive várias e várias experiências, inclusive eu e meu esposo, quando nós fizemos um propósito de jejuarmos juntos e orarmos juntos. Foram tantas experiências lindas, de joelhos dobrados na sala, nós dois ali, coisas que eu acho que eu nunca imaginei que viveria. E quando se levantava totalmente preparado, se levantava totalmente revestido, né? Então, eu vejo exatamente assim. E a questão do jejum intermitente, né? Eu tenho um grupo que nós chamamos de as jejueiras, é um sarro. E eu tentei fazer o jejum intermitente e eu não consegui. A gente, quando caminha com Cristo, é difícil, É né? muito difícil. É E eu me difícil. questionei. Falei, Senhor, mas eu jejuo para a tua palavra, eu jejuo para te ouvir. E eu senti muito isso, mas este é o jejum que eu quero. Não é aquele jejum para emagrecimento e tudo mais, é este, é para preparação. Para preparação de tudo aquilo que eu quero que você faça em meu nome. Este é o jejum verdadeiro. E aí tá, entendi. E eu vou compartilhar já uma experiência que eu tive em relação a jejum. Lá em 2020, na pandemia, eu estava 18 quilos mais gordinha. E aí veio a pandemia, um monte de gente obesa morrendo. E aí tudo isso, e aí eu falei, eu preciso mudar isso. E eu, já cristã, foi uma época que, imagina, eu tinha um buffet de eventos nessa época. Eu não podia trabalhar pra nada, então eu tinha tempo. Nossa, como nós tínhamos tempo. E eu realmente fui buscar na palavra. E o Senhor disse que a solução para minha obesidade era o jejum. E aí eu fui pesquisar mais, né? E aí eu encontrei um médico, Dr. Juliano Pimentel, inclusive o nome dele. Conhece? Conheço. Ele tem um livro escrito falando sobre o jejum, sobre a prática do jejum intermitente, sobre tudo isso. E ali eu tratei a minha compulsividade alimentar, porque eu era compulsiva alimentarmente. Então, eu queria comer, mas eu não ficava satisfeita em comer um pedaço desse bolo. Eu queria comer metade do bolo. Eu comia um pedaço, eu queria outro. Eu não conseguia comer um pão de queijo, eu tinha que comer 3, 4 pães de queijo. E na prática do jejum intermitente, mas muito guiado por Deus naquele momento, porque foi ele que disse que a solução para minha obesidade era o jejum, eu emagreci 18 quilos e eu pude entender que o jejum, mesmo que, é claro que eu já era cristã e eu busquei em Deus, então ele me deu aquilo como uma ferramenta. E depois disso eu comecei a entender que o jejum, por que ele tratou a minha compulsividade? Porque ele tapou o buraco. É isso aí. Porque daí eu me esvaziei de mim e me enchi dele. E aí, pra mim, o jejum intermitente foi uma ferramenta que naquele momento foi usada do céu pra poder falar assim, esse é o caminho. Foi a preparação. Foi a preparação. Porque hoje eu realmente não tenho dificuldade de jejuar. Porque o jejum também vira hábito. Vira. É um hábito. É um hábito. excelente. E a gente sente todo falta, mundo né? deveria fazer no mínimo 12 horas. É o normal para qualquer ser humano. A gente precisa dar esse descanso pro corpo, né? E quando a Fábio falou essa questão do jejum, que não conseguiu fazer o jejum intermitente, foi justamente isso que o Senhor me entregou. Quando eu comecei a trilhar essa questão, eu tive outro embate com Deus. Falei, Deus, como eu vou lutar com essas mulheres para que elas façam um jejum, mas que não visem o emagrecimento, não visem só perder peso, não visem só a vaidade, não visem, porque dá resultado. Dá. O jejum dá muito resultado e é rápido. E cura várias doenças, entendeu? O jejum, ele é a resposta de cura metabólica, que é a doença que a gente tem hoje na maior parte do nosso corpo, e a maior parte das pessoas estão sofrendo com isso. E aí o Senhor falou para mim, ele falou, filha, lembra da figura que eu te dei. Do corpo, a metade do corpo espírito e a metade do corpo carne. Por quê? Porque quem caminha com Deus, quem conhece o Espírito Santo e tem esse discernimento que nós somos moradas do Espírito Santo, não separa jejum físico do jejum espiritual. Isso é um grande tabu que muitas pessoas falam, não, todo mundo tá fazendo jejum intermitente, então não vou nem jejuar, porque vão achar que eu tô fazendo jejum só para emagrecer. Ou então eu tô fazendo jejum espiritual e faz de uma maneira totalmente errada, e aí não consegue evoluir, não consegue
quebra o jejum e fica se achando que tem pouca fé. Fica se achando que é seta. Então, assim, existem técnicas, a ciência estudou para facilitar que a gente consiga cumprir esse jejum, mas a todo tempo, nosso jejum sempre vai ser para a glória de Deus, para que a gente diminua e para que ele cresça. E o jejum, ele é uma arma. Sim. A gente vê que o Espírito levou Jesus para o deserto, ele jejuou e o diabo apareceu na frente dele para ele guerrear uma das maiores guerras que ele enfrentou ali depois da cruz. Por quê? Porque naquele momento que ele estava com fome, a primeira coisa que o diabo falou é: pega essas pedras e transforma em pães. Quem não ia querer? É desesperador. Porque quando a gente fala assim que a pessoa teve fome, não é essa fomezinha que a gente sente. É uma fome realmente já está à beira da morte. Foi essa fome que Jesus teve. Até porque a Bíblia fala que ele tinha boa saúde, então Jesus não era obeso. Então, 40 dias sem comer nada, ele sofreu muito por um corpo que não tinha gordura para queimar. Quando ele encontrou ali, que ele teve aquele embate, que o inimigo pegou ele e confrontou ele ali, foi o mesmo confronto que ele fez com Adão e Eva lá no Éden, mas Jesus não caiu. Por quê? Porque Jesus já tinha ciência do Espírito Santo que estava ali sobre a vida dele, sabe? Sobre o propósito que ele tinha. Então, sobre esse cuidado, assim, do jejum, do hábito, primeira coisa, vai cuidar do corpo? Não cuida do corpo só porque tem que cuidar. Só porque é por saúde, só porque porque você precisa entrar numa calça, porque você precisa ir numa festa, porque você tá sentindo dores no teu corpo. Isso tudo é válido? Não é pecado, mas é raso. No dia da dor, no dia da ansiedade, no dia do abandono, no dia do luto, no dia da traição, isso não vai te sustentar. Quando a gente constrói em Deus um propósito do que a gente vai fazer algo, aí sim, a gente não sai daquele propósito. E aí eu lembro que um dia eu estava em casa e o Senhor falou para mim assim: filha, o Coliseu não parou a igreja, mas a obesidade vai parar. Nossa. E aí eu parei, eu falei: eu não tô entendendo. Aí o Senhor falou assim: sabe por que o Coliseu não parou? Porque naquela época as pessoas tinham um propósito. Se você morreu, eu continuo o teu propósito. Se ela vai, eu continuo o propósito. Mas o propósito do Senhor não pode parar. E hoje não. Hoje a gente tem vivido pelos nossos próprios propósitos e não pelo propósito do céu. E aí estamos vivendo cada dia mais doentes, estamos vivendo cada dia mais querendo suprir aquilo que está em nós e não aquilo que está em Cristo. E a gente perde a visão de igreja. A gente perde a visão daquilo que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Aí o Senhor, quando me deu isso para mim, eu fiquei: Senhor, me ajuda a revelar isso com o teu amor. E aí foi isso que ele falou pra mim. Ele falou: filha, é sobre cuidar, porque o propósito é o ser humano. Deus não tem um propósito das coisas que a gente constrói aqui. Porque as coisas que a gente constrói aqui vão ficar aqui. Não vão com a gente. Então o nosso propósito é nós. Como a gente vai viver aqui com o corpo que ele nos confiou? Uau. Que demais, hein? Meu Deus, gente, já foram quase 1 hora de bate-papo. Que delícia, né? Que delícia, porque é tão lindo, né? E conversar, e é tão gostoso sentar à mesa com pessoas que realmente têm um chamado divino e que aceitaram isso e que estão vivendo isso, assim, na sua plenitude. Então, nós temos agora uma dinâmica. Só antes da dinâmica, eu queria te dizer, Aline, que você é mais uma resposta de oração nossa, né? Amém. Quando Deus me deu esse propósito, que eu também questionei muito, né? Esse projeto, e o meu medo era: Senhor, eu não sou capaz. Eu sou muito pequena. Eu não sou capaz. E Deus foi trabalhando isso comigo, assim como trabalhou contigo também. Mas como que eu vou entrar? Como que eu vou falar? Eu não tenho pessoas. Calma, minha filha. É tudo no meu tempo. E Deus foi dando cada mulher. E isso foi uma das coisas que eu falei para Renata. Renata, nessa mesa, só vai sentar conosco aquelas que o Senhor confirmou. Amém. Eu não sei como. E ainda falei para ela: eu não sei como nós vamos chegar, mas nós vamos chegar. Então, assim, esse assunto que você está trazendo hoje, ele está completando um ciclo muito lindo de tantas mulheres que passaram por aqui. Mulheres que não são conhecidas fora, mas são conhecidas por ele. Amém. E que têm exatamente aquilo que ele pediu para que fizesse, o chamado.
que estão cumprindo o chamado, né? E que em algum momento questionou, Senhor, mas eu não sou capaz. Mas Bem como isso. que eu vou fazer? E como é lindo. E assim, eu fico muito emocionada porque é só Deus que faz. E quando a gente realmente se põe à disposição dele e diz, Senhor, então vamos lá. Vamos fazer aquilo que está no seu coração e que o Senhor trouxe para nós. E é muito lindo tudo isso. Então, assim, muito obrigada mesmo. Amém. Muito obrigada por esse assunto tão lindo, tão específico, tão Uau. complexo, Oh. né? Que você trouxe aqui para essa mesa. Eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. E eu tenho visto muito aqui, nesse momento aqui, eu tô bem temerosa mesmo, mas o seu projeto, ele vai para muitos lugares, tá? Amém. Muitos lugares. Eu tenho visto mulheres sendo transformadas através de Amém. tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, quando você sentir algo e medo, né? O temor que a gente tem, entenda que ele tá contigo. Amém. E que tudo aquilo que ele colocou nesse seu caderninho aí vai acontecer. Amém. Ele é lindo, né? É muito lindo, meu Deus. Aline, dentro dessa caixa tem vários objetos. Você vai fechar os olhos. Ai, Jesus. Vai escolher 3 objetos, a Fábio também. E depois, quando você abrir os olhos, você vai falar aquilo que Deus trouxe no seu coração através desses objetos, tá bom? Tá É bom. bem simples, mas vamos ver o que Deus tem pra nós hoje. Pode fechar os olhos, coloca as mãos aí. Tem muita coisa, então fica à vontade. Foi. Já vou até fechando. Ai, Sabe? Jesus. Cadê? Olha, que desafio. Nossa, uma algema profética isso aí, ó. Meu Deus. Uau. Essa caixa, ela é bem profética. Ó, É uma dinâmica que Deus deu para Renata quando nós estávamos aí em oração de construção desse projeto. E olha, essa caixa. Eu até hoje não consigo identificar qual é o mistério, porque todas as vezes que a gente vai ter um episódio novo, eu oro e peço, Senhor, o que eu tiro e o que eu coloco dentro dessa caixa. E hoje realmente eu coloquei alguns objetos e eu consigo justificar? Não consigo. Mas enfim, eu tô vendo uma pessoa chorando, então eu acredito que pra ela fez sentido. Queria que você falasse o que Deus falou contigo aí. Eu vou começar aqui com essa chupeta, que foi um ponto onde eu verdadeiramente encontrei o meu propósito de cuidar do corpo, cuidar da saúde. Eu nunca fui obesa. Desde pequenininha eu sempre fui muito magrinha. Mas chegou um tempo na minha vida, depois de passar, né, por essa situação de fazer 2 concursos públicos que exigiu esforço físico, trabalhar, eu engravidei, né? Eu engravidei e eu morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. E eu vou contar na algema essa questão da cidade lá. Mas essa chupeta aqui foi um despertar que o Senhor trouxe na minha vida de algo que eu enfrentei e que eu pude ver na minha frente. A falta de saúde física impedindo de cumprir um propósito, cumprir um chamado. Eu engravidei e eu fui para o Rio de Janeiro ter a minha filha. E eu não engordei na minha gravidez. Eu engordei 8 quilos ou 9 quilos. Tive a minha filha, um parto foi ótimo. E aí, quando eu tive ela, tava lá no Rio de Janeiro, fevereiro, ela fez agora 10 anos.
E 28 dias depois da minha filha nascer, eu perdi o meu pai. Eu estava amamentando, eu ainda estava de resguardo. E o meu pai morreu aos 64 anos, vítima de uma diabetes. E quando eu vi aquilo, o Senhor falou comigo. No dia que ele morreu, Deus me mostrou ele caído no banheiro. E aí, quando meu marido foi lá, que meu marido achou ele caído, ele não estava no banheiro, ele estava no quintal da casa. Mas ele teve uma hipoglicemia e ele caiu de uma escada e ele faleceu 28 dias após o meu parto. E aí eu fui perguntar para Deus, Deus, por quê? Por que que isso aconteceu logo agora, né? É apaixonado pela netinha, sonho dele, primeira netinha menina. E aí o Senhor começou a me mostrar a falta de saúde física que impediu ele de viver o sonho, os planos, o chamado, de curtir a neta, de estar aquele tempo junto, de viver o que ele podia viver em família. E aí eu comecei a puxar a raiz da minha família. Eu vi que meu avô, pai dele era diabético, a minha avó, mãe dele era diabética, a mãe da minha mãe também era diabética, e o meu pai tinha acabado de falecer da diabetes na minha frente. E a diabetes, ela é uma doença metabólica. Ela é uma doença que é reversível. Hoje já tem estudos que a gente comprova isso. A diabetes, ela vem da nossa alimentação, vem do nosso cuidado, vem das nossas escolhas diárias. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei assim, não, Senhor, eu não vou ser mais uma diabética da minha família. Por quê? Porque eu era magra, mas eu comia de tudo. Eu tinha muita gordura. Eu tinha muitas espinhas, eu tinha muita celulite. Eu era uma magrinha, mas eu comia tudo que via pela frente, porque eu me pautava na atividade física. E não engordava, por quê? Porque eu treinava muito. Eu fazia atividade, eu fazia corrida de rua, mas a minha alimentação era horrível, era péssima. Então, quando eu perdi o meu pai, eu já estava 1 ano sem tomar refrigerante. E aí, quando eu perdi ele, eu falei assim, eu nunca mais eu vou tomar refrigerante. Nunca mais. E daquele dia em diante, eu não tomei mais. Eu não vou tomar mais, até o dia que o Senhor me levar. Então, o que eu falo hoje, essa chupeta, ela trouxe pra mim, é o quê? Eu vou cuidar da minha saúde física, tem que ter um propósito. Naquele dia ali, que eu perdi o meu pai, eu falei assim, eu tenho um propósito. E não há nada que vá me tirar desse propósito. Por quê? Porque eu quero ficar bem velhinha, sabe? Falando do amor de Deus. Eu quero ver os meus netos, os meus bisnetos. E eu não vou carregar essa carga de herança de... Minha avó faleceu e infartou. O meu avô faleceu deitado numa cama, perdendo pedaços do corpo, de diabetes. Meu pai faleceu de diabetes. Eu não vou carregar essa genética da minha família para minha vida, para minha filha. Eu não vou passar. E aí o Senhor falou, filha, tudo são questão de escolhas. Da mesma maneira que você escolhe na tua alimentação, a vida espiritual também é assim. A gente pode ter recebido algo espiritual que a gente não quis dos nossos parentes, dos nossos familiares, mas em você pode ter um fim. Talvez a gente fale assim, a sociedade está se alimentando mal, mas chegou o tempo da gente ter um fim. Tem que ter um fim em alguém, sabe? E na questão da alimentação, na minha casa, na minha vida, na minha saúde, eu escolhi dar o fim em mim. E hoje a minha filha tem 10 anos, ela nunca tomou refrigerante. A minha filha tem 10 anos, ela só usou 2 vezes antibiótico na vida inteira. Então eu decidi passar para ela saúde e não morte, e não doença. Entendeu? Então essa chupetinha aqui, ela fala dessa fase que o Senhor tratou comigo na questão da alimentação. Essa algema... Essa algema, ela é muito profética, porque eu trabalho com algema. E eu peguei, não sabia que era uma algema, porque eu peguei pela cordinha. E eu lembro que quando eu orei para esse propósito, eu pedi a Deus para que Ele me desse misericórdia. Porque era outro tabu que eu tinha, sabe? Quando eu comecei a falar do corpo. Porque geralmente quem fala do cuidado do corpo é uma ex-gordinha, né? Ela fica assim, olha, eu era assim, agora eu consegui, então você consegue. Aí ela bota o antes e o depois para influenciar as pessoas. Eu falei assim, como é que eu vou mostrar uma foto minha? Eu vou falar de mim?
se eu nunca tive nesse lugar? E aí o Senhor falou pra mim assim, filha, eu vou te ensinar a sentir no teu coração o que elas sentem. E aí eu pedi isso a Deus, falei, Senhor, me dá misericórdia, que é sentir a dor do coração do outro, né? Isso que significa misericórdia. E hoje eu sinto, olha, é uma coisa, é um milagre, é um milagre. Quando eu vejo uma mulher com sobrepeso, eu olho pra ela assim, eu vejo dentro do olhar dela, sabe? Um olhar de tristeza, um olhar de abandono, um olhar de dor, um olhar de muitas vezes culpa, vergonha, sabe? Ela se esconde, ela se sente presa, assim, sabe? Em algemas mesmo. E o Senhor me mostrou esse lugar. Então hoje eu vejo, eu passo pela rua, eu não falo mais assim. Antes eu tinha até um pensamento, ai, falta força de vontade, falta disciplina, é só ela se organizar que ela consegue. Não, o Senhor tirou isso tudo de dentro de mim. O Senhor falou, coloca pra mim assim, ó, vai lá e abraça ela. Mostra pra ela o quanto eu amo. E eu não falo nada, nada, nada de se cuidar, nada, nada, nada. Eu só falo pra ela o quanto ela é amada. Porque às vezes ela não sabe disso. Ela não se vê assim. E uma das coisas que Deus me entregou por propósito é justamente esse olhar como Jesus te olha. E muitas mulheres, eu me assustei que elas não conseguiam se olhar no espelho e orar a palavra de olhos abertos, declarando o que a Bíblia diz sobre ela, porque ela se sentia falsa, ela se sentia ali como uma impostora, sabe? Ela falou assim, a minha imagem não condiz com aquilo que eu tô falando. Eu tô mentindo pra mim mesma. E aí eu falava pra ela, não, você vai se libertar dessas algemas. Deus vai te libertar disso. Deus vai te trazer pra fora. E aí, essas algemas representam isso. Que a misericórdia que o Senhor construiu no meu coração para eu olhar para essas mulheres e ver que elas estão presas, muitas vezes escravas da comida, e não só da comida, do desejo da carne, do desejo dos olhos. Não é que ela quer a comida para ela muitas vezes é inimiga dela, porque ela come e ela se sente culpada. Mas ela volta lá e come porque não é sobre o bolo. Não é, sabe? E aí o Senhor começou a me mostrar além de um sobrepeso, além de uma mulher que não se cuida, além. Essa mulher, ela sofre na relação com os filhos, ela sofre na relação com o marido, ela sofre na relação com ela mesma. Ela não se aceita. E como a gente consegue aceitar o amor de Deus se a gente não se aceita e nós somos a obra-prima dele? Quando a gente não se aceita, a gente está dizendo para Deus assim, Deus, o que o Senhor fez aqui não é bom, eu não gostei. A gente está dizendo isso para ele quando a gente fala que a gente não se ama. E aí Deus me mostrou essa algema. E essa florzinha, eu lembro quando Deus me fez florescer de volta. Que mesmo eu sendo uma mulher que viveu a vida do esporte, que eu comecei muito cedo, por volta de 10, 11 anos. E o esporte foi me sustentando, mesmo a minha alimentação não sendo tão boa. E aí o Senhor me deu a direção, como a gente conversou aqui no início do podcast, de sair da minha terra, da minha parentela e para o lugar onde o Senhor ia me levar. E eu saí bem feliz, como Miriam, tocando tamborim, atravessando o mar, achando que ia ser assim, sabe? Mas a Miriam não sabia que depois do mar vinha o deserto. E eu também saí do Rio de Janeiro com as minhas malas, tocando tamborim, dando tchau para todo mundo e falando, uau, o Senhor mandou eu ir. E eu mal sabia que depois daquele tamborim viria o deserto. E eu fui sair de uma igreja de 5.000 membros. Eu era líder de um grupo de casais, eu e meu marido, que só no nosso grupo eram 40 pessoas. E que é o GC, né? Que agora é o grupo de comunhão. E quando nós chegamos nessa cidadezinha de pouco mais de 8.000 habitantes, a nossa igreja tinha 60 pessoas. E eu cheguei num tempo de depressão ali, porque era uma cidade muito fria, um povo muito distante. A gente sai do Rio de Janeiro, um lugar que todo mundo se abraça, que conheci hoje, amanhã já tá tomando café, já tá fazendo churrasco, já guarda a tua cadeira na praia, entendeu? Então, assim, eu saí para um lugar onde você chegava no comércio e você perguntava assim, tem isso aqui? A pessoa olhava, não, e virava as costas e ia embora.
e te deixava parado na porta do comércio e eu ficava. Então aquilo ali eu literalmente me afundei. Eu me senti sozinha, eu me senti desamparada. Eu me senti assim que Deus me levou para um lugar e me abandonou. Me jogou no fundo do poço, como fizeram com José, sabe? E eu entrei num processo depressivo grave. E 6 meses depois eu estava com 6 quilos a menos. Eu tinha abandonado a atividade física. A alimentação totalmente errada, sabe? E eu chorava. Eu chorava, chorava. A lágrima descia. E o meu marido desesperado, querendo saber o que aconteceu. O que eu posso te ajudar? E eu falava, por que você tá chorando? E eu não sabia por que eu tava chorando. Era verdade, eu não tava mentindo. Eu falava, eu não sei. Eu só quero chorar. E eu chorava, 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 chorava. E um dia na minha sala o Senhor me encontrou. No meio daquele cenário, né? O Senhor falou pra mim assim, volta a fazer o que você fazia. Volta a fazer só o que você fazia. Esse não é o teu normal. Volta a fazer. E aí eu comecei a indagar Deus, sabe? Porque eu não ouvia mais a voz de Deus. Eu orava e não tinha resposta. Eu falava com Deus e Deus não me falava nada. Era mudo. Eu lia a palavra e a palavra se embaralhava. Eu não conseguia extrair nada dali. E aí o Senhor falou, volta a fazer o que você sempre fez. E aí eu voltei. Eu falei assim, Senhor, eu vou fazer minha comidinha, vou cuidar da minha casa, mas chorando. 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 E o Senhor falou assim, agora você vai voltar a cuidar de você. Aí eu falei, não, eu não vou botar meu corpo pra fora dessa casa. Eu só saía para ir pro trabalho, do trabalho pra casa. E aí o Senhor falou, você vai. E eu falei, tá, o que o Senhor quer que eu faça? Aí um dia de manhã o meu marido saiu pra trabalhar e ele largou o meu tênis do lado de fora do armário. Ele foi pegar o dele e o meu ficou do lado de fora e ele guardou o dele, ele pegou o dele, foi e ficou o meu ali. Quando eu acordei de manhã que eu olhei pro meu tênis, eu falei assim, meu tênis tá do lado de fora. Aí o Senhor falou assim, é isso. Volta a fazer o que você fazia. E aí eu falei assim, não vou voltar. Aí no dia seguinte de manhã, eu coloquei o meu tênis, fui na academia da cidade, uma academia pequenininha. Pensa na academia. Devia ter uns 3 aparelhos só. Uma bicicleta, uma esteira bem velha e tá. Aí eu cheguei lá, eu chorando. Aí o rapaz, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, um pouquinho de dor. Aí ele, não, mas se você quiser, você volta outro dia. Eu falei, não, mas se eu for embora, eu não vou voltar. Você não tá entendendo, eu tenho que ficar aqui. E aí ele foi, passou minha série. E aí ele passou minha série, eu olhei, tá bom. Deixei a série lá e fui embora pra casa. Não fiz nada. E aí no dia seguinte eu voltei. Quando eu voltei, eu já voltei com o meu fonezinho, meu celular 2013, né? Meu celular aquele velhinho, já quadradinho, pesado. Eu botei um fonezinho de fio. E naquela época não tinha YouTube, não tinha podcast pra gente assistir. Não, eu fui escutar a Bíblia. Eu treinava escutando a Bíblia. E por várias vezes, eu acho que eu troquei a minha ficha umas 3 vezes, porque eu molhava ela de tanto chorar. E eu molhava a ficha toda, daqui a pouco eu não enxergava mais o que estava escrito ali. E eu ia. E eu sei que no final da primeira semana, o Senhor começou a falar comigo ali naquele lugar. As pessoas rindo, conversando, treinando, e parecia que eu estava dentro de uma cápsula, sabe? Só tinha eu e Deus. E aí Deus começou a trabalhar a minha vida. E mesmo eu não querendo ir, eu falava assim, Senhor, eu só vou vir, porque eu tô entregando aqui o meu devocional. E aí o Senhor colocou no meu coração, filha, é o teu devocional com o corpo. Porque eu preciso curar o teu corpo, eu preciso curar a tua alma, para que a gente possa voltar a se relacionar. Porque você tá tão distante na tua própria dor, que você não me ouve mais. Aí eu falei, mas o Senhor não fala. Ele falou, eu tô falando, você que não tá ouvindo. Então eu passei um tempo da minha vida de não ouvir mais a voz de Deus, porque a minha alma estava tão angustiada e meu corpo começou a enfraquecer. Eu já sou magrinha, 6 quilos a menos, eu tava só... Não cabia mais roupa nenhuma em mim. E aí o Senhor me fez florescer. Ele me trouxe de volta de uma raiz que estava seca, estava desidratada, de uma terra estranha, que eu me sentia abandonada. E o Senhor me fez ressurgir através do esporte, que Ele já tinha me resgatado uma vez, Ele me resgatou de novo. E foi através do esporte que eu transformei o meu treino num devocional com o corpo.
Então hoje, até hoje, eu não vou pra academia pra ganhar massa magra, eu não vou pra academia pra me ver livre da saúde, eu vou pra academia porque aquele lugar eu entrego o meu devocional com o corpo todos os dias. Eu entrego o meu propósito. E o Senhor tem feito algo tão lindo que agora com o propósito, o Senhor me deu a direção de fazer um quadro do meu propósito todas as terças e sextas na academia. É na mesa com Jesus. Eu boto uma caixa, eu boto tripé, eu boto celular e o pessoal vai passando, treinando e eu ali falando do amor de Deus. E pessoas têm sido impactadas, pessoas que não são cristãos, passam por mim e falam: nossa, quando eu passei por você ali, eu senti um... Parece que alguém soprou em mim, sabe? Alguma coisa saiu dali. Eu já orei por meninas lá, orei por famílias e pessoas vêm, me contam, me pedem oração. Então eu tô vendo que o Senhor tá fazendo algo de dentro para fora. E o Senhor precisou me trazer de volta para que os abalos da minha vida hoje, acontecendo o que acontecer, que eu transformasse meu treino num devocional com o corpo e nunca deixasse, como eu não deixo a palavra, não abandonasse a estrutura que ele me confiou para carregar o meu chamado. Então essa florzinha aqui, ela representa isso, esse buraco, esse fundo do poço que o Senhor me resgatou, e o que eu ensino também para as mulheres que caminham comigo, de dar o propósito e não entender que o exercício físico ele vai te dar músculos, ele vai tratar o teu corpo, vai. Isso aí é consequência. Muita gente fala do meu braço, poxa, o bração, mas isso aqui para mim é consequência, porque eu já vi esse braço aqui 6 quilos mais magro, e não é nada bonito. Então o Senhor me mostrou o meu fundo do poço para eu não me alegrar na minha força física. O Senhor me mostrou que realmente eu sou fraca, improvável, dependente, para que realmente eu construísse tudo para a glória dele, não para minha. Então as pessoas falam para mim hoje: nossa, você tem 44 anos, vai fazer 45, tá bem, tá disposta, eu vejo teus treinos lá, você sobe e você fica de cabeça para baixo, aquela coisa toda. Mas eu fico ali em todo tempo em adoração. Todo tempo eu levo para alguém, eu fico ali eu reparando os olhos das pessoas. Quando eu vejo alguém treinando ali meia triste, eu já vou lá e já dou um abraço. Por que tá assim? Vem cá, Jesus te ama, deixa eu orar por você. Essa semana eu descobri uma amiga minha treinando com crise de ansiedade. Ela falou: Aline, eu não posso pegar mais peso que isso. Eu falei: por quê? Porque eu tô no meio de uma crise de ansiedade, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu falei: eu sei, porque eu sei o que você tá vivendo. Eu já passei por isso. No meio de uma depressão, o Senhor me levou para esse lugar, todo mundo feliz, e eu era a única que chorava. Vem cá. Abracei ela, orei, repreendi, e orei. No final do treino, ela veio me agradecer. Ela falou assim: se tu não tivesse parado ali, eu acho que eu tinha ido embora. Então, assim, o Senhor vai te levar para uma Samaria, sabe? Um lugar improvável, para falar com pessoas improváveis, mas não é só dentro da igreja, sabe? Eu entendo que esse meu chamado, o Senhor me chamou para fora, para alcançar mulheres que acham que cuidar só do corpo e para alcançar mulheres que acham que é cuidar só do espírito. E não, o Senhor quer unir, porque a proposta do Senhor é um ser integral, é um homem completo, ele construiu, porque foi ele que fez, e tudo que ele faz é perfeito. Deus, ele não tem a ideia de nos curar, ele tem a ideia de que a gente não fique doente, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, se a gente não está vivendo isso, é porque alguma coisa a gente está deixando de fazer, porque quando Jesus foi na cruz, ele já deixou disponível. Então, a gente precisa acessar esse lugar. E para a gente acessar esse lugar, não adianta a gente abandonar alguma área da nossa vida, não vai dar certo. Então é isso. Essa caixa foi bem profética, me fez lembrar essas fases da minha vida e me fez fortalecer hoje, mais uma vez, o motivo pelo qual eu tenho feito o que eu tenho feito todos os dias. Uau! Acho que caímos. Vou rir porque chorando eu já tô. Ai, gente, é só Deus que faz essas coisas, né? É uma história. Eu estou aqui totalmente contrita porque Deus tem falado comigo desde a hora que eu peguei essas coisas hoje. Aline, o que Deus me mostrou é que tanto você quanto eu, nós recebemos essa chave da mão dele. Amém. Pra gente poder lapidar várias mulheres que precisam ser lapidadas.
E que elas entendam totalmente que elas são princesas dele. Que elas são filhas dele. Amém. E que ele a ama o tanto quanto ele nos ama. Então, enquanto você falava, eu só sentia isso. A confirmação tanto do seu propósito, tanto do seu projeto, quanto do meu. Deus nos preparou para esse momento e ele vai nos levar em lugares que a gente nem imagina. Para mostrar para essas pessoas, para essas mulheres, que elas são filhas amadas. É isso. Hoje tá. Galera, eu acho que depois de tudo isso, foi um encontro incrível. Deus tinha muita coisa pra nós. Que lindo. Foi Que maravilhoso. lindo ver o amor, o cuidado do Senhor. E pra gente poder finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final, né, para todas as mulheres que ouviram até o final, que estão aqui até agora e que tenho certeza tá chorando junto com a gente. Com toda certeza. Que você possa deixar uma mensagem pra elas. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Se a gente tá a cada manhã, a Bíblia fala que as misericórdias se renovam. Então que você possa olhar para você e entender que se mais uma manhã é porque se renovou a misericórdia. Renovar a misericórdia não é pela metade, é completo. O Senhor ele está disposto a rasgar tudo que você viveu até aqui e fazer algo novo. Né? Ali em Isaías 43 ele fala, vejam, você não vê? Eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo um caminho no deserto, rios no ermo. E aí depois eu fui estudar essa palavra, fui olhar caminho no deserto. Como pode? O deserto venta tanto, a gente pisa a areia, já tampa o pé. Mas o Senhor é aquele que faz o impossível. Ele faz caminhos, ele faz rios. Ele faz construir uma mulher nova naquela que você achava que não tinha mais valor, não tinha mais jeito. Talvez ela se ache hoje, eu já passei da idade. Eu já estou muito doente, não dá para recuperar. Talvez a minha alma, ela tá tão abatida que eu não consigo mais orar. Eu vou pedir o que para Deus? Eu me acho indigna. Eu fiz tanta coisa errada. O que eu vou pedir para Deus nessa altura? Não tenho nem coragem de olhar para Deus. Mas Deus, ele é como aquele pai do filho pródigo. Ele tá ali todos os dias, sabe? Esperando na varanda a filha voltar. Então, se você hoje não cuidou até hoje do teu corpo como deveria, comece hoje. Tem muita vida para viver. Porque a maioria das pessoas hoje não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E a ciência fala que a qualidade dos nossos dias depende do que a gente começa a fazer hoje. Não do que a gente viveu, não do que a gente herdou da nossa família. E hoje eu sou prova disso. E então eu quero dizer para você hoje, mulher, não desista daquilo que Deus não desistiu. Não desista dos teus sonhos, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, mas não desista primeiro de você. Porque os teus filhos, o teu marido, o teu casamento é um propósito, é um chamado do Senhor. Mas você é o alvo do amor de Deus. Você é a conexão do céu com a terra. É aquela conexão perfeita entre corpo, alma e espírito. Porque o corpo, né, o papai e a mamãe faz o narizinho igual do pai, a orelhinha igual da mãe. A alma, ela entra dentro do ser humano, mas o fôlego do espírito, quem sopra é o próprio Deus. Próprio Deus. Então o inimigo, ele a todo tempo tenta tirar essa conexão. Quando ele não consegue nos desconectar de Deus no espírito, ele ataca a nossa alma. Quando ele não consegue atacar a alma e o espírito, ele ataca o corpo. Porque ele sabe que quando ele quebra esses pilares, o ser humano fica distante do Pai. Então eu quero dizer para você nessa manhã, a minha palavra é para você, não desista daquilo que Deus não desistiu. Amém? Eu quero deixar também à disposição. Eu sei que muitas mulheres vão assistir esse podcast. Esse podcast ele vai ser transbordado. Eu tenho orado, eu tenho acompanhado as mulheres que estão passando por aqui com a tua sogra, meu Deus, que foi aquilo? Uma vida pontual, ensinamentos para o casamento, para a vida, né, família. E
eu tenho orado e eu tenho certeza que o Senhor vai fluir, Ele vai soprar, porque a internet é uma bênção quando a gente é usado para a glória de Deus, né? Exatamente. Pessoas têm sido alcançadas ao redor do mundo, em países perseguidos, mulheres que estão dentro de casa. Então, assim, não se cobre tanto, comece devagar, mas apenas comece. Faça o que você pode com o que você tem na mão hoje. Amém. É isso. Amém. Que coisa mais linda, né? Gente, queria agradecer a todos vocês. Eu acho que dessa vez é a primeira que eu tô nem quase conseguindo terminar aqui. Aline, muito obrigada, tá? Amém. Por estar aqui conosco. Rê, muito obrigada. Gostaria também de deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos realizadores, né? Aqueles que nos ajudam a produzir esse podcast tão lindo, a ter registro de marcas. Ela já esteve aqui conosco, falou sobre maternidade, sobre a importância de registrar a sua marca. Adriana Sampaio, acessórios, que também é lá, amiga nossa da igreja. Tem uma loja maravilhosa de acessórios. A Casa Brasil, que é a que nos fornece aqui Lindo. cada podcast, esses detalhes lindos, né? A Levarte Closet, que também é uma parceira nossa na parte de acessórios também e na parte de cabelos e vestuários. Me deu... E também Suelen Manzano, que é uma amiga minha, muito maravilhosa. Ela é maquiadora. Em breve ela vai estar comigo também. E os meus produtores, né? A Creative Horizon, que é o Carlos Henrique, e o Estúdio Prospere com a Renata e o Jorge. Sem eles não aconteceria, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada mais uma vez, Aline, Rê. Obrigada. Eu E que é isso. agradeço. E sigam, né, a Fábio lá no Instagram. O Instagram dela voltou, então... Amém. Não deixa de seguir a conta reserva também, não, porque o Sim. Instagram é, né? A gente Sim, nunca estamos sabe em como todos que pode ali. acontecer, então segue ela lá. Segue a Aline também, tá com Corpo e um Espírito projeto Sarados. lindo. É isso aí, Isso aí. Corpo e Espírito Sarados, segue ela. Que, imagina, que foi só um pouquinho do que o que ela tá liberando lá, gente. Então imagina o potencial e o tudo que ela tá soltando lá nesse Amém. Instagram. Então, e fiquem até a próxima conosco e é isso. É isso, Até o gente. próximo Até Jardim mais. Zumbi. Até o próximo. Até o próximo.